Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. A semana começou bem. Hoje nós vamos falar de política regional. Vamos falar da cidade, da nossa cidade de Caucaia. Aonde obviamente está, porque eu falo nossa cidade, aonde está a TV Metrópole instalada. Então, estamos chegando aí a passos para a nova eleição de prefeitos, vereadores. Isso é uma questão que nos preocupa aqui no Acerto de Contas, porque nós respiramos política diariamente. É como beber água, nós precisamos da política. Nós precisamos de política para tudo. E se nós precisamos de política para tudo, obviamente o programa Acerto de Contas não ia ficar fora dessa. E eu busquei as personalidades políticas, e eu vou trazer a partir de hoje aqui no programa, de cada região. Hoje começando, como eu disse, por Caucaia. Trago aqui Zé Gerardo. Boa noite, obrigado por ter vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Acerto de Contas. Sei do seu currículo político, 20 anos como deputado federal, fez a gestão como prefeito de Caucaia. Eu troco muito ideia com o Zé Geraldo nos bastidores e sei da intenção dele. Obrigado por ter vindo, Zé. Obrigado por estar aqui ocupando aqui esse momento de vocês, poder dar algum esclarecimento para o nosso município de Caucaia. E a gente é sabedor desse programa tão ouvido aí, com tantas... que leva a defesa e a voz do direito do povo também, que defende, e como o programa é o acerto político, né? Acerto de contas. Acerto de contas, não mais nada de que nesse momento a gente vinha aqui acertar nossas contas com o povo caucaense, pelo que a gente fez, pelo que a gente pode fazer e o que a gente pode contribuir muito mais para que a Caucaia cada vez mais cresça. E não poderia deixar de trazer também o meu amigo pessoal, o Coronel Amarílio, que também faz parte dessa... Ele foi suplente de deputado, foi candidato a prefeito por Caucaia e está aqui hoje, né, meu irmão? Você está aqui hoje, mais uma vez, aqui do lado do seu amigo aqui, e nós vamos falar sobre Caucaia, não é isso? Bom, primeiramente agradecer a Deus, tá? E a inteligência política, social, de ter Zé Gerardo Arruda aqui ao nosso lado, tá certo? Em busca... esse é o grande objetivo do Zé Gerardo, como o meu, o nosso, é buscar, tentar resgatar a nossa cidade, unir todos aqueles que sejam homens de bem e mulheres de bem, que tenham inteligência, que tenham vontade de ver uma cidade desenvolvida. Uma cidade em busca das respectivas soluções, seja na área da saúde, da educação, da segurança, da infraestrutura, e tem inteligência para sobrando. A exemplo de outros senhores e a senhora Dona Áurea, meu amigo advogado, né, Rebouças, doutor Carlos Bacieri. Então nós queremos, e eu queria agradecer mais uma vez o Carlos Bacieri e ter nos convidado a participar, em especial com a presença honrosa de Zé Gerardo Arruda, que tem história, que tem raízes, que tem realmente um capital político diferenciado, que com certeza o que nós estamos tentando buscar é unir todos aqueles irmãos, filhos da terra, e aqueles, logicamente, que não precisam ser naturalmente filhos da terra, mas que tenha... Mas nós vamos falar já disso, Amarílio. Já eu sei que você vai abordar esses respectivos temas. Mas eu queria agradecer e participar ativamente desse processo de reconstrução da nossa cidade, em nome de Deus e em nome do povo. Áurea, fazendo o lado feminino do nosso programa. Boa noite, Dona Áurea. Boa noite, a senhora melhorou de manhã para cá? Tô bem melhor. Melhorou, tomou uma aspirina? Tomei um chazinho. Tô bem melhor. Boa noite, Dona Áurea. Boa noite, doutor Rebouças. Seja muito bem-vindo. Tem salvação, Rebouças? Não, Rebouças. Olha só. Boa noite, Rebouças. É com Jesus aí. Hã? É com Jesus aí. Né? Então deixa quieto. Com ele é melhor. É claro. Seja muito bem-vindo, doutor, deputado, né? Ex-prefeito de Caucaia, Gerardo Arruda. Já conheço de um bom tempo. Seja muito bem-vindo. E boa noite, nosso amigo, Coronel Amarílio. Mora no nosso coração. A você que está aí nos permitindo adentrar na sua casa, muito obrigada
pela companhia. E olha, gente, falar de política é falar também de responsabilidade social. E hoje tem muita coisa interessante para nós, não? Com certeza. Falar de política, é o que eu estava dizendo aqui nos bastidores, eu estava batendo um papo aqui, política é necessário na vida de cada Com um, certeza. porque eu diria que tudo que nós desejamos fazer na nossa vida, empreender nos mínimos detalhes. E receber de ajudas hospitalares, escolas, só falar de política. Então é importante levar essa informação para vocês de casa, não é isso, Rebouças? Exatamente. Boa noite, né, meu irmão? Boa noite, meu nome é Maciel. Boa noite, Zé Gerardo Arruda, Coronel Amarilho, Áurea Cedras. Obrigado. Muito boa noite, principalmente a você, nosso telespectador, que é a razão de estarmos aqui. É levar informação, conhecimento, esclarecimento para a sua ponderação. E como eu já falei em um programa anterior, eu fui abordado, deputado, por um telespectador do nosso programa que veio me elogiar. Eu estava numa loja ajeitando um som de carro. Ele veio me elogiar, dizer que gostava muito do programa, gostava muito de assistir essa TV, a TV Metrópole. E disse, rapaz, mas falem menos de política, né? Falem mais de outras coisas. E aí eu quero lembrar que o programa Acerto de Contas, nós trazemos aqui empresários, pessoas desconhecidas, humoristas, cantores e políticos. Mas o importante, o Maciel já deu uma deixa aqui, eu quero complementar. A política é inerente à vida em sociedade. A partir do momento que houve o pacto social, que o ser humano sozinho não pode mais tomar as atitudes da sua vida sem a presença do Estado, ou seja, o Estado é que tutela tudo, o Estado é que coordena a vida em sociedade, você tem que se interessar da política, tem que se interessar por política. Lembrem que há pouco tempo nós tivemos um governador aí do estado do Ceará que quis se intrometer até em quantas pessoas você se reunia na casa da sua mãe, da sua avó ou da sua casa para comemoração de uma noite de Natal. Quis limitar isso a 10 pessoas, a 11 pessoas, a 12 pessoas, um número lá na cabeça dele. Até pouco tempo você não podia ir à praia tomar um banho de mar ou caminhar para espairecer, porque um governador do estado também disse que ninguém podia andar na praia, um local ao ar livre, por causa de um vírus. Então a política, ela se intromete na sua vida. Igrejas foram fechadas. Quando é que você imaginou que no Brasil você iria ser proibido de cultuar a Deus? Que você iria ser proibido de frequentar uma igreja? Então tudo isso é determinado pela política. Verdade. E para começar aqui o debate, a conversa, que nós vamos ter, eu tenho certeza que vai ser muito rica, eu queria até deixar uma pergunta para a Áurea, como psicóloga. O que está acontecendo? Olha, eu tenho notado que algumas pessoas que vinham com interesse na política, vinham com interesse no debate, né? Tudo bem, eu entendo que os últimos acontecimentos no Brasil são desanimadores, né? Na justiça e na política, mas as pessoas têm voltado ao status quo ante, ou seja, pessoas que eram interessadas em políticas, agora estão dizendo, não quero saber mais de política não. Ou seja, estão deixando na mão dos outros o seu futuro, deixando na mão dos outros o que vai ser feito da sua família, dos seus filhos e da sua casa, porque quem decide é a política. Entendeu minha pergunta? A gente percebe que as pessoas estão, de certa forma, frustradas, porque elas investem, né, uma força de acreditar nas pessoas, né? Elas investem uma credibilidade e quando se vê desamparada e não correspondida, elas voltam atrás e falam, não, isso aqui já não tem mais jeito, é um caso sem saída, né? E retrocedem àquele pensamento anterior. Então, porque, claro, deixa eu só concluir. Tá, ok. Se essa pessoa que coloca, e olha que a nossa população brasileira, ela está em vários reveses, indo e vindo, acreditando e desacreditando, né? Seria muito pior se desacreditasse definitivo e aí acabou. Mas a gente percebe que existe uma oscilação de ir e vir. Essa eleição, por exemplo, e a anterior, a gente percebeu que os brasileiros estão mais politizados, mais interessados na política. E desde quando eu fazia meu programa de rádio, mesmo em cunho evangélico, eu dizia muito, porque dentro da igreja, o pessoal que exerce a fé fica muito voltado naquilo assim, deixa com Deus, Deus que sabe. Deus sabe sim, mas você tem decisão sim para decidir as questões sociais. Nós não somos anjos, somos pessoas, somos cidadãos e precisamos sim nos interessar por política.
Então, de tantas pessoas, doutor Rebouças, desacreditar, elas vão ficando menos condicionadas àquilo que dá sucesso, àquilo que traz positividade. Se não tem positividade, não tem resposta, elas desistem. Então, Áurea, seria, no fundo aí, muito excelente sua explicação, então no fundo seria uma questão de falta de resiliência. Com certeza. A pessoa tem que entender que a vida não é só vitória, isso é culpa muito de não suportar mais. Isso é culpa muito dessa geração agora. Sim. Essa geração agora não foi acostumada como a nossa geração dos anos 60, 70, que o Marcelo, o doutor Zé Gerardo, o Coronel, a sua própria geração, a minha geração, essa geração agora, 2000, para cá, ela não foi acostumada com o não. Ela não foi acostumada com o não, pode não, e ir para cima para conseguir o sim. Então está faltando resiliência, né? Com certeza. Não desista dos seus ideais e dos seus pensamentos, não é isso? Mas voltando aqui até porque a gente vê agora o resultado das eleições. Foi uma eleição que ganhou um do outro com um pouco mais de uma quantidade de votos. Uma diferença mínima. Mínima possível. Mínima. Então a gente tem hoje segmentos para a direita e segmentos para a esquerda. Pensando que, na realidade, é coisa que não existia há 14 anos atrás, 12 anos atrás. E agora nós temos um segmento desse tipo. E esse segmento desse tipo é que a coisa devagar vai se politizando, vai tendo um segmento e o povo vai aprendendo a cuidar da política da maneira. E como você disse aí, que tem essas coisas aí que chega pra gente, ó, muito dele chega para mim muitas vezes e ó, por que você não vem ser prefeito de Calcaia já agora, se lança para a gente apoiar você, como a gente fez da primeira vez que você foi prefeito, porque a gente precisa de bloco, hoje a política mudou muito. A gente precisa ter um segmento de várias pessoas, de vários segmentos políticos, para que a gente possa fazer com que a Calcaia cada vez mais cresça. O nosso interesse do Coronel Marílio é fazer com que a Calcaia tenha um círculo de pessoas de Calcaia, que ame Calcaia, que goste de Calcaia, que goste de resolver os problemas de Calcaia, não simplesmente jogue para lá. E num problema simples que teve agora do ISS, do ICMS, que foi cortado pelo governo do estado e diminuiu o RPM, o prefeito atual veio agora numa live dizendo que aquilo tinha deixado de receber 30 milhões por mês e que aquilo tinha prejudicado. E cadê o planejamento estratégico na hora que sai uma lei nova? A pessoa que é administrador vai atrás do planejamento estratégico e vai governar aquilo com aquele lençol mais curto, mas dentro do Nós lençol... trabalhamos com aquilo que a gente tem, né? Nós aprendemos isso como Exatamente. empreendedores, né? Então, é muito salutar o que o nobre Doutor Carlos e o Rebouças diz aqui, e a nobre senhora aí, que na realidade a política tem de ser discutida, debatida e tem de estar em todos os programas, programa religioso, programa político, de todas as formas. Aliás, faz parte da sociedade. Com certeza. E a sociedade tem de acordar, porque essa divulgação é que faz a política mudar para melhor. E nessa forma é que a gente faz que as políticas dos municipais, estaduais e federais, a gente cada vez mais cresça. Eu mesmo, há 30 anos atrás, eu fazia uma política de uma forma, e a gente vai se aprimorando da forma de conversar com mais jovem. E eu concordo aqui com o Rebouças também, quando ele diz que essa geração está focado de não receber o não, e receber sempre sim. Então ele tem de lutar por aquilo que ele tem. E a grande prova que está começando a lutar é que tem hoje 2 segmentos fortíssimos, e que deveria ter 3 segmentos fortíssimos, e não só 2. Deveria ter a esquerda, a direita, a esquerda, centro-esquerda, centro-direita, né? Deveria ter tudo isso para que a gente pudesse, na realidade, discutir a política e chegar num ponto com o que é o melhor para o país, o que é melhor para o Estado e o que é melhor para o município. Doutor, Mas deixa eu só fazer uma observação. Foi interessante nossa conversa de bastidores, no nosso atraso aqui, porque o que me chamou a atenção, quando você colocou o seguinte: eu não pensava mais em voltar para a política e tal, mas eu tenho responsabilidade com o meu município, eu tenho responsabilidade com a minha gente. Eu percebi que você trata o município, tanto você como o coronel, por várias conversas que nós tivemos também, trata o povo de Calcaia como se fosse um familiar seu. Né? Isso é importante, né? Nós temos os calcaienses como se fosse nossa família. Nossa família. Eu nasci e me criei dentro do município de Calcaia. E que, na realidade, eu vi aquela Calcaia
que eu recebi no primeiro momento que eu fui prefeito, e eu vi o que eu pude realizar com vontade política dada pelo povo. O povo me elegeu com a votação maciça a prefeito de Calcaia, me elegeu com uma votação imensa para deputado federal primeiro. Eu fui primeiro deputado federal e depois fui ser prefeito de Calcaia. Entendeu? E isso tudo me deu assim, uma bagagem para eu vir de lá, poder ajudar, fazer o saneamento da Jurema, fazer a pavimentação da Jurema, criar o novo bairro que era uma verdadeira favela e tirar aquela energia que era gambiarra, botar lá a luz em casa, indo buscar em Brasília o recurso para poder fazer isso. E a cidade, eu acabei de lhe dizer também o que é que a gente fez. Todo movimento desse de obra, o empregado teria de ser do município de Calcaia, para o dinheiro circular dentro do município. A receita de Calcaia subiu. Isso é muito importante. A gente pode pagar todo e equacionar. Então, o gestor tem que estar atento a uma... Eu volto para aquele momento que o prefeito atual estava dizendo aí, porque foi uma casca de banana e até terminou chorando na live dele, mas o prefeito não pode chorar pelo aquele erro dele mesmo. Ele tem de assumir o erro, ele tem de reconhecer o erro e tem de, acima de tudo, batalhar. Você vê aí a tirolesa do Cumbuco. Era pai de família que tinha um emprego lá, as barracas, foram tudo tiradas da noite pro dia. Nós tivemos aí os bugueiros também, que também foi tirado, foi criado na minha gestão. Que gera turismo, renda. Renda e emprego. O que é que tem? Fiscalizar, ter a responsabilidade dos bugueiros estar ali, ter pneu bom, a segurança, ter qualidade, ter segurança, tudinho. Tudo isso tem que ter mecanismo que a gente botava aquela fiscalização na rua, que a gente tanto falou que pode muitas vezes fazer de outra maneira. Isso tudo, meu povo calcaense, é que na realidade a gente precisa resgatar. Mas formando um bloco, não precisa ser um Zé Gerardo, precisa ser um calcaense de amor de coração que venha para esse bloco, para que a gente possa fazer a Calcaia cada vez mais ser feliz. Precisa ser uma comunidade política de mão dada com a sociedade de Calcaia. Exatamente. Certo? Isso então, que o Zé Gerardo abordou, isso. Essa estratégia que o Carlos Macieira está falando, que o nosso doutor Rebouças, a nossa psicóloga, né, que realmente abordou com muita grandeza aqui a questão da riqueza do espírito participativo do cidadão, do filho da nossa terra, da Calcaia, das pessoas que amam aquela cidade, a exemplo do Zé Gerardo e Coronel Marinho, e como vocês acompanham para e passo, as consequências indecorosas da má escolha, tá? Quando você escolhe uma pessoa para casar que não se deu bem, saiba que você vai ter consequências e no momento da festa, todo mundo aparece. Eu quero saber no dia a dia, da vida cotidiana da cidade. Sim, mas então, a questão da saúde pública, tá? Que é prioridade, é uma política de Estado, como a saúde, a educação, a segurança. Políticas de governo é uma coisa, política de Estado é outra. Mas nós temos que juntar todas as energias, como bem abordou o nosso amigo Zé Gerardo Arruda, tá? Com muita legitimidade, por ser filho da terra, como o Amarildo também, que nasceu, se criou, tive que sair de Calcaia para poder fazer meus cursos e ter minha carreira profissional. Coronel, mas voltando aqui, então o Grande Norte, o que eu peço a Deus e ao povo que aqui nos assiste, que bote a mão no coração e na consciência, que possa participar desse grupo. Não precisa ser o Amarildo, não precisa ser exagerado. Nós queremos que cada um que vem aqui para dentro traga a sua energia, que fortaleça toda aquela corrente, que a gente possa buscar de forma compartilhada, traga boas ideias, traga bons projetos, venha aqui para nós conversar, agregue força dentro dessa corrente para a gente resgatar a cidade. Tá? É isso que nós queremos. Carlos, da maneira que ele até dava exemplo, como administrar uma maneira, se não pode contratar contratas vários estagiários de engenharia para poder fazer os projetos. Eu dei a ideia do tempo do Naumi, que a gente tinha de buscar lá com a Universidade Federal, vários engenheiros que estavam ali, que poderiam dar a solução para o Espigão, mas o Naumi não quis naquela época, não quis, não sei porquê, não vou dizer, não vou criticar, mas nós levamos um projeto, eu e a Lívia, para ele, para que a gente tivesse aquilo resolvido. O grande projeto de expansão,
que eu acho errado, viu, Carlos? É a pessoa já tem uma duplicação de calcaia até chegar na Jurema. Essa duplicação estava toda básica, aí você bota no CAF, achando que as pessoas é besta. A pavimentação da Jurema já estava lá, achando que, não, tem que fazer uma drenagem, ok. Concordo que naquele tempo foi atrasado, mas você tirar aquela pedra de calçamento para botar a mesma pedra de volta, de novo, só aí com empréstimo de 400 milhões de reais e 80 milhões de dólares, meu amigo. Aí você vê o que é um administrador que passou e o que é que nós estamos hoje com o administrador que está aí. Eu não quero criticar não, meu povo de Calcaia, eu quero mostrar para você que 400 milhões, eu fui prefeito de Calcaia, não fiz um empréstimo. Aí nem foi para prefeito de Calcaia, ninguém fez um empréstimo sequer. E hoje você vê aí, o prefeito atual está dizendo que está terminando esse CAF que foi no tempo do Nami, querendo mais 500 milhões de reais para poder terminar. E, na realidade, em vez por exemplo, eu tenho um mecanismo certo. Cadê, eu faço uma pergunta aqui no ar, cadê o calçamento que foi tirado do cumbuco inteiro, que se está botando aquelas placazinhas de intertravado, o que está saindo do calçamento não poderia ir para uma favela? Com certeza. Não poderia ser reaproveitado? Que é caro. No meu tempo era desse jeito, tinha um estoque lá na garagem, fazia, toda a pedra era colocada lá e era usada, só a mão de obra contratada e a pedra estava ali. A economia já é grande. Isso tudo mexe para o bom administrador. E eu sou cri-cri disso que eu digo. Não, mas é o que nós estávamos conversando nos bastidores. O que me chama a atenção a vocês aí de casa, os nossos quase 500 mil seguidores, né? Do YouTube. Os nossos quase 500 mil seguidores. Esses 500 mil seguidores, eu acho que uma boa parte, 85% é de Calcaia. Porque lá em Calcaia eu não consigo andar na rua. Quando eu vou para as ruas de Calcaia, o negócio é impressionante. Verdade. Esses dias, como meu sogro é de lá, minha sogra é de lá, eu estive em Calcaia fazendo algumas compras lá no centro, eu não tive. Porque eu atendo. E é bom, eu comprei no centro de Calcaia, aquele pastel da esquina que tem lá. Mas eu tive assim, problemas para me locomover lá devido ao programa, né? Devido aos nossos pontos de vista e tal. O importante que nós queremos levar aqui para vocês de casa é o seguinte. Note bem o que eu vou falar agora, preste bem a atenção. A intenção de Zé Gerardo, deputado há 20 anos e prefeito, a intenção de Coronel Amarillo, candidato a prefeito, suplente a deputado por Calcaia, é criar um grupo político, não estamos aqui falando de candidatura, criar um grupo político para administrar Calcaia. O que eu estava falando aqui com o Zé Gerardo dos bastidores. Às vezes o cidadão, eu já tive indústria com 1.800 funcionários. Isso, administrar uma empresa é uma coisa, a administração pública é outra. A administração pública não é para amador. A administração pública... Calcaia tem quantos habitantes hoje, Zé Gerardo? Olha, hoje a população de Calcaia chega entre... Beira 400 mil. 400, 450. Porque tem muita gente que labora. Acho que é a população flutuante. Tem a população flutuante, exatamente. Que vai no final de semana para a praia e volta, que deixa a demanda de lixo, deixa a demanda de energia. Tem muitos deles que na pandemia foram morar definitivamente. Por isso que por que eu estou chamando a atenção nisso? E tem muita gente que labora, quando você como administrador de empresa... eu tinha a corresponsabilidade com os meus 1.800 funcionários. Porque não eram só meus funcionários, eles eram meus parentes, eram da minha família. Então, o que eles estão dizendo aqui é que eles têm responsabilidade plena com a sociedade, com cada morador de Calcaia, que é 450 mil. Então, isso não pode ser para primário administrar. Isso é para quem sabe administrar. Isso é para quem tem estratégia. Desculpa, eu sou o autor do programa Minha Casa e Minha Vida desse país. Não é você fazer uma live. Você tem ideia. Não é você fazer uma live e chorando. Desculpa, eu não estou aqui, não quero aqui meter o pau em ninguém e tal. Isso é coisa, é muito infantil, isso é coisa nem amador. Eu, como administrador, nunca vou falar. Você tem que trabalhar com as ferramentas que você tem, não é isso, Zé? Com certeza. E o cidadão tem que ter sensibilidade política, tem que ter sensibilidade administrativa para tocar. O que a Calcaia precisa nesse momento? Dar uma
A gente tem de dar uma reerguida na Caucaia administrativa, tem de voltar a administração para o povo de Caucaia, tem de buscar empresas para poder gerar emprego e renda, porque hoje não é só, como a gente discutiu, não é só criar uma Bolsa Família, é dar maneira do cidadão introduzir dentro do mercado de emprego. E para isso precisa ir buscar. Nós temos uma demanda do Vila Galé. Outro dia eu cheguei lá e o cara não tem ninguém habilitado para ir para um restaurante do Vila Galé e servir uma comida. Porque a Caucaia, e tem vaga à vontade. Porque o município de Caucaia, nós criamos uma fundação de gastronomia que deu cursos imensos e que, na realidade, a prefeitura terminou desapropriando e hoje é uma escola pública que poderia ter continuado através do MEC com a escola de agronomia, porque, na realidade, a Inês deixou de ser prefeita de Caucaia e o Ocha acabou com tudo. Eu estou dizendo aqui, é a maneira que nós temos tratado o povo de Caucaia. Era uma maneira de ter um emprego para os hotéis que estavam se colocando. Porque, na verdade, estava faltando profissionalismo, uma escola de profissionalismo. Isso não é só em Caucaia, isso é no Brasil todo. No Ceará, você que é psicólogo, sim, né? Sim. Que entende qual é a maneira do cidadão. O cidadão vai lá para as barracas, para a gente qualificar as barracas de Caucaia. Tem um programa através do Banco do Nordeste que o prefeito podia buscar, podia qualificar as barracas, podia botar uma via litorânea ali todinha e podia estar aqui no CAF para poder melhorar, né? E cada barraqueiro daquele ia contribuir, mas depois ia pagar, ia estar dividido. E ali, com o propósito de ali colocar mais empregados. Mas se eu não tenho a qualidade do emprego, se eu não posso... qualificação adequada. A qualificação adequada para o cara, o cozinheiro, o maître, o garçom, tudo aquilo que nós tínhamos lá na fundação, laboratório de primeiro mundo, que quando eu fui deputado e ainda era prefeito, a gente trouxe uma escola de gastronomia total. Tipo a escola de gastronomia que talvez tivesse uma em Caucaia, primeiro de que a primeira do estado de Ceará. E aí se joga no mato assim. Aí é o que eu digo. É aquilo que o político não dá continuidade ao que o outro político fez. Tem de acabar com isso, meu povo. Perfeito. O político tem de se aproveitar, tem de aproveitar até as coisas boa dos muito outros bom. E aquelas coisas que for ruim, aprimorar e fazer que elas sejam boas. Não jogar o dinheiro público e transformar aquilo numa escola municipal, onde hoje nós estamos com a escola municipal Celina Samorais, lá fechada, e a outra escola aberta, podendo estar com a escola de gastronomia. Não, mas aquilo que nós falamos nos bastidores, nós conversando aqui nos bastidores, nós dissemos justamente isso. É uma briga pessoal de cada um que se transforma nessas coisas. Sim. Mas nós vamos voltar já no segundo bloco, fiquem ligados aí com esse assunto. Por que não a continuidade política do legado passado? Por que não? Perfeito. Né? Por que não? Por que não se instalou a faculdade federal em Caucaia? Sabe por quê, Macieri? Pessoal, voltamos já, fiquem ligados. Arrogância. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Macieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui. Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, massoterapia, consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde. Não existe fórmula mágica para emagrecer.
O método mais eficiente para perder os quilinhos indesejados é combinar treinos, dietas e associá-los ao Magremax. O Magremax auxilia na redução de absorção de gorduras, aumentando a saciedade e também acelera o metabolismo. Ao mesmo tempo, diminui a quantidade de açúcar e a diabetes. Magremax é ideal para quem realmente quer perder peso de maneira controlada e saudável. Não perca tempo. Perca peso com o Magremax. Então, voltando aqui para o segundo bloco, eu peguei alguns ganchos aqui da conversa e eu quero colocar aqui de novo. Primeiro gancho. Por que não manter o legado se ele vai favorecer a população, a sociedade de Caucaia? Essa é a primeira pergunta, Zé. Maria. Segunda pergunta. Por que tirar o emprego dos bugueiros que fazem a parte turística, de fazer a parte turística nas dunas de Caucaia? Aliás, eu sempre digo que nós temos aqui uma coisa que é meio absurda. Você vai na Itália, tudo é construído em morros e tudo é organizado. Nos Estados Unidos, se você quiser construir dentro da água, lá, bom, Miami é feito de canais do mar, né? Se você quiser construir sua casa dentro da água, você pode construir desde que se mantenha uma legislação. Então, quer dizer, o turista ele vem para Fortaleza, ele quer andar de bug nas dunas. Agora, por que impedir isso? Por que essa animosidade de não levar? Por que acabar com uma coisa que estava pronta, os cursos? O que você acha tudo disso, isso, mais uma vez, isso é que me dá uma determinação para voltar a fazer esse bloco político em Caucaia. Você sabe que eu fui 20 anos deputado federal, fui prefeito de Caucaia. A minha mulher foi prefeito de Caucaia e aposentada como deputada estadual. A minha filha foi deputada estadual e meu filho deputado federal. Eu tenho tudo que aquele povo me deu. Eu fui o único prefeito que em 90 mil votos, tirei 52 mil votos para deputado federal. Tirei mais de 50% dos votos válidos de Caucaia. Votou numa eleição, Caucaia tinha 120 mil eleitores, hoje tem 220, né? Mais ou menos. E naquela época, eu fui o único ex-prefeito que tirou 52 mil votos de Caucaia. Eu saí praticamente no empurrão com a região metropolitana eleita de Caucaia. E eu tirei 197 mil votos na minha última eleição de deputado. É um estádio de futebol no Ceará, acreditando em você, coeso, saindo para votar. E eu dei tudo de mim. Eu pude botar para cada compromisso político, trabalhando de noite, eu pude fazer tudo. E em 2010 eu me defini voltar para minhas empresas. E voltei para minhas empresas, trabalhei, eu estou erguendo todas as minhas empresas, trabalhando bem direitinho. E agora eu vejo lá, muita mãe de família liga para mim e diz: por que é que você não volta? Nós estamos passando necessidade, nossa casa está sendo invadida, está vendo isso aqui, só você cuida da gente bem, cadê a dona Inês, cadê vocês? E eu me sinto assim, que eu tive tanto... Sem falar, deputado, desculpe interromper, a senhora falou uma coisa importante, as casas sendo invadidas. A violência em Caucaia está num índice muito alto, mais alto de todas as cidades em volta da grande Fortaleza. Com certeza. Então, tudo isso que eles sofrem, eles se lembram do como era o nosso tempo. Nosso tempo nós fazíamos um programa chamado Cidadão Feliz, que nós passávamos, eu deputado federal, a Inês, deputada, como é prefeito de Caucaia, e eu e a minha filha deputada estadual passavam um dia de sábado até 2 horas da tarde, fazendo todos aqueles serviços. Tinha os postos de saúde que atendiam em rede, o sujeito fazia as consultas, tinha toda a engrenagem da saúde montada e foi desmantelada. Foi desmontada. Desmontada. O Amarildo sabe disso, porque ele trabalhou num grupo desse, foi Amarildo Aparecido, e esse grupo Aparecido foi que tomou o mandato da Inês na reeleição. Eu que liderei o grupo de forma muito séria, honesta, e fui traído pelo grupo. E foi traído pelo grupo. E isso hoje, nós, por exemplo, o Amarildo, quando teve esse grupo, não exigiu ele ser prefeito, não. Ele botou o candidato Washington para ser candidato a prefeito lá. Apoiou a candidatura. Apoiou a candidatura, trabalhou, fez e foi colocado de lado e tudo isso não foi feito. E aí foi que aconteceu. Não foi para frente o Centro de Negócio Hoteleiro, que eu acabei de dizer, que é uma fundação através aprovada pelo MEC, tudinho. Para preparar profissionais. Para preparar profissionais. Tem mais ou menos 35 mil profissionais formados por lá, na gestão da Inês. 35 mil. Aliás, deputado, deixa eu fazer só um adendo aí. Hoje na Alemanha, em alguns países do mundo, não se fala muito mais, não estou dizendo que não se deve fazer a faculdade, mas não se fala
que a faculdade é uma prioridade para os jovens. Se fala assim que o curso profissionalizante é a prioridade. Para ter uma ideia, hoje 80% dos jovens alemão, na faixa etária de 17, 18 anos de idade, fazem cursos preparatórios para ter uma profissão. Depois, se ele for por exemplo, ele vai aprender a ser um eletricista de manutenção, num curso profissionalizante. Depois ele decide se ele vai fazer engenharia elétrica ou não. Com certeza. Está entendendo? Fazer uma faculdade ou não. Mas o que está acontecendo? Voltando naquilo que o deputado estava dizendo, nós temos um déficit de mão de obra especializada. Nós não temos mão de obra especializada. Verdade. Em coisas simples. Quando falou do Vila Galé, eu tenho conhecimento. Não, camareira não temos. Não tem não. Não temos camareira. Não tem de vir uma demanda para vir buscar aqui em Fortaleza, porque lá Calcaia... E muitas pessoas que estão preparadas não querem sair de Fortaleza para ir prestar serviço em Calcaia pela distância. Não é também isto. Nós temos uma grande parte da sociedade se aproveitando do Bolsa Família e fica em casa. Isso, comodismo. É como eu disse para os verdade. senhores no bastidores aqui, o presidente do Paraguai, meu amigo pessoal, a primeira coisa que ele fez, cortou. Eu não estou dizendo que tem que cortar, eu estou dizendo que tem que rever isso. Mas deixa eu Para quem é a necessidade, para quem é a necessidade e para que essa necessidade. Mas só um gancho aí, Marcelo, Claro. já que você tocou nisso aí, eu não quero deixar passar aqui, né, porque nós mudamos aí de governo federal. Como é que funcionava no governo anterior, né, de 2018 a 2022? Você dizia que tinha necessidade e recebia o auxílio. Só, ponto. Não tinha uma outra exigência apenas. É tanto que muita gente que não tinha necessidade recebeu. Porque ia lá, se cadastrava, botava o CPF e recebia. Agora, 2023 já mudou. No governo atual, como é que está funcionando? Ontem mesmo, uma moça que trabalha na minha casa chegou lá reclamando. Para ela receber o auxílio para ela e para os filhos, ela foi obrigada, por exemplo, a tomar a vacina da Covid, essa nova. Se ela não tomasse, ela não recebia o auxílio, que agora voltou a ser Bolsa Família. Então agora esse governo novo aí vai cortar muito essa história de auxílio para todo mundo. Não é para quem é necessitado, não. É para quem é necessitado e preenche uma ruma de requisitos. Que às vezes são até requisitos absurdos, mas agora vai ser assim. Como eu disse, eu vim de ser deputado federal para ser prefeito de Calcaia. Eu implantei um sistemazinho lá. A professora que mantesse o aluno na sala de aula e o aluno que tivesse uma média boa de escola, ela recebia mais do que qualquer outra professora. Tudo tem que ter um compromisso. Por quê? Porque Se cria um compromisso. aquele benefício que a gente dava também naquela época para ajudar as mães de família. Isso é um estímulo. Ela tinha de manter o aluno, o filho dela, na sala de aula. O governo federal, antigamente, no tempo do Fernando Henrique, tinha a Bolsa Escola. Foi quem criou. O Bolsa Família do Lula, na verdade, ele pegou várias bolsas do Fernando Henrique, unificou e botou o nome de Bolsa Família. Então tinha a Bolsa Escola, que era aquela mãe de família que mantesse e recebia. Não foi para a escola, tinha média e tal. Foi cair, já mandava cortar. Isso, tem que ter algum critério. Se não tiver critério, a gente vai. Então, é salutar, é bom ser dado, é tudo. Tudo isso é salutar para poder o dinheiro circular, a renda melhorar, o cidadão poder comer. Mas tem que ter responsabilidade. Agora, tem de também ver que aquilo que é dado assim, como banana... Nem é valorizado. Até a banana hoje você não dá mais... aquilo que é dado jogado, entendeu? Você não... Banana é caro hoje. Você não dá valor. Então tem que valorizar, para a população valorizar, para a população saber de onde veio. Tem que ter uma troca, na verdade. Uma troca. Tem que ter um compromisso. Esse tema que os senhores estão abordando está dentro do meu projeto que eu vou apresentar aos 3 poderes da República. Um novo projeto de Estado brasileiro que eu desenvolvi em 1 ano e 2 meses trabalhando nesse novo projeto. Um programa Minha Casa Minha Vida que eu desenvolvi, programa de governo. Tá? Tanto é que o Bolsonaro mudou o nome, Lula voltando e vai manter o nome original do programa. Tá? E esse novo projeto está abordando exatamente isso. Por quê? Esse negócio de bolsa A, bolsa B, bolsa não sei o quê, nós temos que aprender uma coisa.
está dentro daquilo que você participou, ajudou, contribuiu, você vai ser remunerado. Se simbolicamente. Você ter só uma ideia aqui, ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. O governo federal tem, através da FUNASA, que foi agora, que acabaram com a Fundação Nacional de Saúde, tem o combate do barbeiro da doença da Chaga. Era 35 bilhões que ia lá para todo o Brasil. O deputado que sabe trabalhar ia lá, ia buscar mecanismo. O cidadão entrava com a mão de obra, todo o material e mais o custeio da mão de obra do cidadão vem de lá, do Brasil. A Inês construiu 5 mil casas desse jeito. Quem foi que foi buscar? O deputado Zé Gerardo. Caucaia, na minha gestão e na gestão da Inês, nós temos 15 mil casas dadas sem ser nos programas do governo federal. Então tem muito programa do governo federal também que é doada. É o programa, você tem palafita, você tem casa de barro. Tudo isso se enquadra na doença da Chaga. Então você vai buscar esse mecanismo. E tem milhões. E aí você vê favelas que não tem porque falta de vontade política. Falta de deputados federais. Não, talvez não seja falta de vontade política. Falta de experiência política e ouvir quem sabe fazer. Então, muitas vezes, o poder sobe na cabeça de determinadas pessoas e eles passam a ser ditadores. Dono da verdade. O maior erro que um administrador pode ter na sua gestão administrativa é achar que ele sabe tudo. Com certeza. E sentar e se perpetuar no poder. Sem ouvir a ninguém. Isso é ditadura. Olha, nós em Calcaia tínhamos um orçamento participativo. Como era que a gente fazia? Em cada bairro, o cidadão escolhia 4 coisas para se fazer emergencial. Você que é psicólogo, né? E o cidadão, então, a gente tinha psicólogo lá no meio. E quem elegia as prioridades numa grande reunião, a gente fazia a primeira reunião em interbairro, depois trazia para uma grande reunião com a liderança e aquele cidadão, Jurema. O que é, por exemplo? Nós queremos o hospital da Jurema. E aí a Inês eu fui buscar mecanismos para botar o hospital da Jurema. Nós precisamos da avenida que integra Calcaia com a Jurema, porque tinha aquele negócio da emancipação da Jurema e o mal político pensando na emancipação, a gente sabendo que tem lei, que menos de 10 quilômetros não poderia ter, você que é advogado, tem uma lei do Congresso Nacional que menos de 10 quilômetros daquele município não podia ser criado. Que tem uma lei e a Jurema só dá 7,5 para Calcaia. 7,5, E aí menos de 10 quilômetros. E eu sabendo disso, eu ia mentir pro povo. E teve uma época que eu fui quase dizendo que eu não queria. Eu, na minha rádio lá, a única rádio que estava, em 2000, eu fui o único político de Calcaia que foi para frente da emancipação da Jurema quando não tinha essa lei. Mas eu vou nadar e iludir o povo para chegar lá só para eu ter meus votos, enganar o povo, não vou jamais. Então, nessa vez, nós estamos aí até esclarecendo que o seu programa é tão ouvido em todos os bairros, um debate aqui salutado, um advogado, de você que é tão inteligente, da nobre psicóloga também, que sabe muito bem como é que o cidadão tem, às vezes, a vontade de ter uma casinha. Sim. Qual é o direito do cidadão? É ter um calçamento na rua, é ter um emprego bom para sustentar. Básico, né? Saneamento básico e energia. É tudo. Isso nós entregamos para a Jurema, num mandato só. Um distrito de 120 mil habitantes. É verdade. Na época de 200 e poucos mil, que eu tinha 250 mil, Jurema tinha 120 mil habitantes. Era gambiarra no meio da rua, era escola que não funcionava. Nós fizemos 40 e tantas escolas na minha gestão da Inês. E eu pergunto a vocês, por que o Washington não fez nenhuma? Por que na realidade, o Naomi não fez nenhuma escola? Só fez pintar lá, e por que na realidade o nobre prefeito, que eu disse que até completar 2 anos eu não veria aqui para criticar, e eu estou criticando construtivo, para que ele também foi amigo do meu filho lá, deputado federal, é uma pessoa de bem. Olha, eu passei a minha vida toda atendendo telefone, meia-noite, 1h da manhã, como deputado da... Zé, deixa eu te fazer um comentário aqui. Maluf é meu amigo, muito meu amigo. Um administrador político inigualável. Eu conheci bem, foi meu amigo. E ele disse para mim uma vez assim, ele foi para São Bernardo fazer uma passeata, eu era secretário lá, e eu tinha um jipe prestei, nós somos o meu jipe, né? Um jipe. Sim. Aí ele me disse, aí nós fomos jantar e tal, ele falou assim, Rebouças, ele falou, e aí a política? Ele falou, Carlinhos, me chama de Carlinhos,
Se eu fosse tão inteligente assim como você acha, eu nunca tinha entrado nisso. Porque ele era dono da Eucatex. É. Eu falei, se eu usar, porque ele é dono da Eucatex. Se eu usasse todos os meus desgastes emocional dentro da minha empresa, hoje ela seria 20 vezes maior. Então, na verdade, gestão pública não é para amador e é muito desgastante. Porque você tem cobrança, não é de fornecedores, como quando você tem uma indústria, é de 400.000 pessoas precisando de água. Com certeza. É uma coisa assim que a gente vê hoje, e nós somos sabedores, nós que amamos Caucaia, nós amamos Caucaia porque amamos mesmo. Queremos bem. São filhos de Caucaia. Somos filhos de Caucaia, queremos ver a Caucaia crescer. E que na realidade a Caucaia hoje está dando uma marcha ré. E eu vejo aqui a Quirais crescendo, eu vejo os outros municípios crescendo, Eusébio crescendo, e dói no meu coração de a gente ter feito tanta coisa. E aí a continuidade. É que eu lhe digo. Nós deixamos o hospital lá na Jurema e só faltava fazer o modo administrativo do hospital. Está lá o dinheiro foi devolvido. Para não fazer aquilo que, na realidade, era ideia do Zé Gerardo. Legado, na verdade, a Caucaia, né, eu me lembro nos tempos áureos, a Caucaia era conhecida como um polo turístico importantíssimo do Ceará. Com certeza. Né? A Lagoa do Banana. Com certeza. Né? Você tinha ali toda a rede hoteleira, né? Foram os grandes hotéis. Né, inicialmente foram para Caucaia. Não, ponto. Né, Caucaia era conhecida internacionalmente, né, como um local de turismo. Tanto que você anda ali entre Icaraí, ali, né, e Itabuba, ali com Buco, você tem aqueles restaurantes lá italianos, de portugueses, muitos estrangeiros com casa ali, porque virou um foco internacional. E aí, infelizmente, hoje, a Caucaia é conhecida pela violência, não é pelo turismo. E isso é algo que dá para reverter. É algo que basta, sabe o que? Eu sempre falo aqui, acho que o Coronel Amarildo vai lembrar, de um programa de segurança pública, Dr. Zé Gerardo, onde eu falei o seguinte: uma das políticas de segurança pública é turismo. Segurança pública não é só polícia e cadeia, não. É ocupar o espaço público com turistas, com famílias, com pessoas de bem, ocupando o espaço público. Porque se não ocupar o espaço público, ficar dentro de casa trancado, com medo da violência, quem vai ocupar o espaço público? As praças, as praias, as ruas, é a criminalidade. Então, quem tem esse poder aí é um bom prefeito no município, com um bom deputado federal angariando recursos. Isso é um grupo, como foi falado aqui, é uma soma, um grupo. Então isso é importante para trazer os velhos tempos de Caucaia. Para você ter ideia, sem falar no para você ter ideia, não, o tamanho que Caucaia tem. Para você ter ideia. Só para você entender, para você não, só te concluir isso aqui. A minha sobrinha, que hoje tem 25 para 26 anos, ela nasceu em Caucaia. Por quê? Porque Caucaia tinha uma das melhores maternidades do estado do Ceará. Lembro demais do Dr. Edmilson Cunha, era um dos diretores da maternidade de Caucaia, e ele disse, disse para o meu pai, não, Carlito, traga a sua neta para nascer aqui, o hospital aqui é primeira qualidade em Caucaia. E a minha sobrinha nasceu em Caucaia. Porque tinha um hospital referência, maternidade. E hoje tem... Não tem nenhuma maternidade. Então, sem falar... Não tem uma maternidade? Sem falar, nós estávamos aqui conversando nos bastidores, o seguinte, uma coisa que eu coloquei. O polo industrial era para ser em Caucaia. Com certeza. Pelo território, pelo tamanho que Caucaia tem e a facilidade de acesso. Com certeza. Aos anéis viários. Não estou falando que Maracanaú não tem. Mas faltou o quê? Faltou gestão pública local. Se nós temos o porto, se nós temos o PCM, se nós temos os anéis viários, se nós temos o território, aonde que era para ser o polo industrial? Claro, tudo a ver, devido ao porto estar lá também. Isso é o que? Falta de gestão pública. É verdade. Para fazer o quê? Para fazer uma política para que se instale as empresas. É verdade. É devido. Eu estava comentando com você, a gente criou, quando eu fui prefeito, eu criei primeiro, além de eu fazer tudo isso pela Jurema, de colocar o saneamento, de levar a água que não tinha água, a pavimentação em todas as ruas que nós fizemos. O primeiro módulo desse hospital foi feito na minha gestão, quando eu deixei de ser deputado e vim ser prefeito. E como eu tinha uma ligação política em Brasília naquela época, eu pude arrecadar muito recurso.
E fizemos uma integração de Caucaia com a Jurema, colocamos o primeiro hospital, fizemos tudo isso e criamos ali um polo de terreno para poder as empresas virem, não pagar imposto e ficar. Quando eu perdi a primeira eleição, que eu saí, que não tinha reeleição naquele tempo praticamente, e que eu saí, quem assumiu foi o Domingão. O Domingão, na realidade, ele pôde, não deu continuidade isso aí. Não deu a isenção para as empresas, porque é aquela imediatismo, às vezes você não recebe aqui, mas daqui a 4 anos você recebe muito mais. Entendeu? Faz uma geração de emprego. Faz uma geração de emprego e deixa o cidadão estar ali aperreando na prefeitura o que é o direito dele. Isso é uma coisa óbvia na minha cabeça. E tudo isso a gente sente de ter dado uma marcha ré. Qual é a geração de emprego que a Caucaia tem hoje? Qual é o futuro do nosso povo? Aonde é que estão os empregos? Cadê o cidadão que você só vê pedinte no meio da rua, crescendo e crescendo? E é por isso que nós estamos formando esse bloco. Não é por mim, não é pelo Amarilho, não, é pelo povo. E esse bloco vai ser formado pelo povo. Exatamente. É o bloco que também vale de salutar. Tem aí uma menina nova, que é Emília, que é filha do Chico Pessoa, que é irmã do Eduardo, que também agora foi eleita deputada estadual, que a gente vai conversar com ela também. Tem um vice-prefeito aí que é o Deusinho, que está com boas ideias também. E desse bloco inteiro, a gente tem que formar uma grande frente para poder entregar de volta, não para a gente, mas no ideal de pensando só no povo e pensando na melhoria, numa saúde de qualidade, num emprego de qualidade, numa condição de ter uma segurança de qualidade. Porque no meu tempo, eu digo bem, eu fui prefeito e mataram um vereador no primeiro dia do meu mandato. Eu tomei posse, saí quando a primeira sessão da Câmara que tem, assassinaram o Zé Olavo lá, que era um vereador. E aí eu passei semanalmente tendo conversa com o secretário de segurança, dando todo o poste naquele tempo, porque não tinha essas caminhonetes do Honda do quarteirão, não. Naquele tempo quem contratava os carros era a gente que alugava carro para a polícia andar, porque não tinha condição. E isso, criamos um sistema que passou mais 3 anos sem ter um homicídio em Caucaia. Entendeu? Quando tem vontade de... É um feito. Mais 3 anos sem ter um homicídio em Caucaia. E tinha festa de agosto com bandas boas, tinha festa, tudo mais, muita policiamento. Quando a Inês deixou a gestão dela, deixou a polícia, a guarda municipal treinada. Você sabe que acima de 50 mil habitantes hoje, você pode fazer a guarda armada. Então nós trouxemos o curso de capacitação para a guarda com aquele mesmo pessoal que era do Ministério da Justiça, entendeu? Eu fui buscar 1,5 milhão para botar um telão, o primeiro telão que ia ter no Ceará, ia ser na cidade de Caucaia, na entrada de Caucaia, daquele que hoje tem o espia, né? E aí ia ter em Caucaia, que hoje tem em toda a cidade, praticamente, do estado de Ceará, mas é o governo do estado. Nós íamos ter na nossa guarda, em parceria com o governo do estado, em parceria com a Polícia Civil, porque o bandido que adentrasse a Caucaia, em meia hora estaria sabendo de onde ele veio, de onde ele foi, porque muitas vezes os filhos de Caucaia, por falta de emprego, são coagidos. Aqueles que vêm de fora, que têm facilidade, têm um dinheiro. Muitas vezes você sabe como é a luta contra o tráfico, a luta contra a coisa. E nisso tudo eu passei minha vida toda trabalhando. Por isso que eu deixei naquele momento de ser político. Meus netos estavam nascendo e eu queria dar para os meus netos o que eu não dei para os meus filhos. Filho meu não tinha nem participação praticamente comigo, porque tinha no dia a dia do final de semana, mas era de 20 em 20 dias. Entendeu? Porque era vivendo política 24 horas, como deputado federal. E eu vou dizer, um exemplo para deputado federal. O deputado federal que vai lá para brincar, não traz nada para o seu município e é deputado federal de uma eleição só. O deputado federal que quer lutar pelo seu povo faz igual eu fiz. Eu saí de 60, fui para 100, de 100 para 150, de 150 para 197. É por isso que ficou 20 anos, é simples assim. Mas, deputado, um crescimento gradativo. Está acabando nosso programa bem rapidinho, tem 2 minutos só para a gente encerrar. Suas considerações finais. Gente, olha, eu confesso que nós escutamos coisas muito importantes aí relacionadas ao município de Caucaia. Porque, de fato, Áurea, as considerações você finais, fez muita coisa boa. Mas fica aí, @AureaCedrais, você vai lá e segue a gente. Coronel, bem rapidinho. Tem 1 minuto para todo mundo. Mais uma vez, agradecer a todo esse grupo eclético, do capital de inteligência diferenciada, com espírito público latente, tá? Aqui o Rebouço, o Carlos Bacieri, a doutora Áurea
E o Zé Gerardo, com a sua experiência, pelo aquilo que ele plantou e conseguiu implantar em Caucaia, muitas coisas boas que devem ser preservado e deve ser aplaudido. Agora, nós temos que uma nova missão. Eu vou ter que cortar, que Maria. É unir o DNA da Caucaia em nome de Deus, em nome de salvar aquela cidade, que é o que nós estamos precisando. Obrigado, Maria. Zé? Bom, eu só tenho a agradecer a você, aqui o nome Rebouças. a você que deu um exemplo aqui para a gente de como é que se conduz as coisas, da sua experiência também, do Coronel Amarillo, que está aqui contribuindo com a gente dessa nova versão de Caucaia, para que a gente possa montar um grupo excelente e dizer a você que está nos ouvindo, que levante a nossa bandeira. A Caucaia é de vocês, não é minha, não é do Amarillo, sim é do povo. Obrigado. Esclarecimentos fantásticos para você sobre o que é política de verdade, tá? E se você quer me acompanhar nas redes sociais, comentários sobre todos os temas, sempre levando em conta o direito e o cristianismo, Carlos Rebouças em todas as redes sociais, TikTok, Kawaii, YouTube, todas elas. E no Instagram, carlosrebouças.advogadocristão. Deus te abençoe. Eu queria encerrar o programa agradecendo imensamente a sua vinda aqui no nosso... Para mim foi prazer, principalmente depois da entrevista. E outra coisa, aqui doa quem doer, aqui não tem... Você viu que aqui não tem roteiro, aqui não tem papo. Se o negócio tá ruim, fica pior ainda. Eu sempre digo aqui doa aqui. E o doutor Cid Carvalho autorizou eu usar a frase doa a quem doer. Eu pedi autorização a ele. Então, Mário, muito obrigado por ter vindo, foi muito esclarecedor. Eu quero um compromisso seu na semana que vem, que você traga sua esposa aqui, porque eu tenho certeza que ela vai fazer parte desse grupo, e é importante a gente ouvir o lado feminino desta história. E eu quero na segunda-feira ter esse compromisso com você, na segunda-feira próxima, às 14 horas. Marília, muito obrigado. E muito obrigado a vocês pela paciência, e nós aqui sempre levamos essa informação precisa, com qualidade, e aqui só senta quem tem ética e compromisso com o povo. Até sexta-feira, no mesmo horário, às 8h30 da noite. Um abraço.